Oi, aqui é Daniel e eu estou em Paris, numa região onde já passou um monte de gente. No século XIII, aqui tinha os monges cultivando uva. Depois, no século, bem mais tarde, depois no século XVII, vieram os fazendeiros cultivando grãos. Depois, os mineiros no século XVIII. Depois disso vieram os liberais no século XIX. No século XX, os modernistas, junto com um monte de pintores, com artistas de todos os tipos. E, lógico, os bebedores também vieram para essa região. Aqui, isso faz o que é Montmartre hoje em dia, uma região boêmia, mas muito especial aqui de Paris, aqui da França. E eu vou dar um passeiozinho por aqui para mostrar um pouquinho. Normalmente as pessoas vêm aqui só com o intuito de ir na Sacré-Cœur, que é aqui perto, mas uma das coisas mais legais aqui dessa região é justamente passear pelas ruas no entorno e entender um pouquinho das coisas que já aconteceram por aqui. E essa é a ideia desse passeio. Então vamos lá, começando por aqui. Aqui é o Moulin de la Galette. São esses moinhos. Na verdade, aqui nessa região já teve mais de 30 moinhos como esse. E no início eles moíam uvas e depois começou a moer o grão dos fazendeiros e até ajudava aí a moer as pedras do minério, né, que era extraído daqui dessa região. Depois, lá por 1850, ele ficou meio sem uso e acabou virando um lugar onde aconteciam bailes e tudo mais. Isso muito bem retratado numa obra de Renoir, que hoje está lá no Museu d'Orsay, que é justamente o baile do Moulin de la Galette, que é o nome do lugar. Essa obra está lá. É essa aqui, dá uma olhadinha. E vale a pena ver essa obra lá no museu. E vale a pena dar uma olhada no Moulin de la Galette por aqui. O negócio aqui era animado. Se você vendo essa obra, você vê mais ou menos como é que a coisa era. Esse era mais ou menos o espírito, era mais ou menos o que acontecia aqui em Montmartre. E eram esses bailes, era sempre animado. Era basicamente o estilo de vida da região. Aquela casinha ali no cantinho de fachada verde, ela na verdade foi o berço da arte moderna. Ela, em 1904, um imigrante veio para cá, um imigrante espanhol, e ele resolveu morar aqui, onde era também o estúdio dele. E virou onde ele trabalhou e morou. E esse foi o Picasso, Pablo Picasso. Ele veio para cá e ficou nessa casa aqui durante um tempo. Aqui ele também conheceu uma namorada dele, que ajudou ele, tirou ele, na verdade, do período mais melancólico, que era o período dele azul, que é onde ele pintava muitos quadros com esse tom, e lançou ele para um período rosa, provavelmente pelo amor, né? E anos mais tarde, ele e os vizinhos, os principais vizinhos aqui da região, o Georges Braque e o Juan Gris, que eram outros famosos, eles praticamente mudaram, revolucionaram a arte nesse período. Eles compartilhavam as pinturas, as ideias e até as namoradas também. Então tudo aconteceu nessa casa aqui. Vamos continuar. Esse lugar aqui, esse cenário, ficou eternizado numa obra do Maurício Trillo, que morava aqui perto. Ele pintou essa parte. Aqui onde é o café, essa casa amarela, era na verdade uma padaria antigamente. E ele fez uma obra baseada justamente nesse cenário aqui, típico da região. Lá atrás você já vê a cúpula da Sacré-Cœur. Essa aqui é uma das ruas mais antigas da região, provavelmente uma das primeiras, e sempre concentrou vários bares, restaurantes e principalmente os cabarés, né? Aqui sempre teve essa cultura muito forte dos cabarés. E um personagem bem famoso que surgiu durante esse período foi a Edith Piaf, que é uma cantora famosa francesa. Ela, antes da Segunda Guerra Mundial, ela cantava na rua pedindo trocado e coisas assim. Mas durante a Segunda Guerra, as músicas dela ajudaram muito, inspiravam muito o povo a se manter no trilho, né? Durante um período difícil. E depois, logo assim que terminou a guerra e tal, ela ficou super famosa, explodiu. E ela cantava muito nesses cabarés e tudo mais.
aqui na frente já é uma das praças mais famosas aqui, vamos dizer. Eu sempre fui o coração de Montmartre. Montmartre era uma cidade independente. Antes tinha um muro que separava Paris de Montmartre. Aqui era uma comunidade de mineradores, né, na verdade. Então, aqui tinha um muro e esse muro dividia tudo. Inclusive era cobrado impostos para as coisas que entravam na cidade de Paris. E aqui não tinha impostos, então principalmente o álcool fez muito sucesso por aqui. Então o vinho aqui era mais barato, principalmente porque não tinha esses mesmos impostos de Paris. Paris nessa época cobrava esses impostos, inclusive financiou muita coisa na cidade. E eles cobravam esses impostos que aqui não cobravam. Então aqui virou o playground da galera que morava em Paris, né? Eles vinham pra cá. E nessa mesma época, como aqui era tudo mais barato, vieram muitos artistas, pessoas que, principalmente artistas que estavam começando e tal, vieram morar aqui atrás dos aluguéis mais baratos e tudo, e também das bebidas mais baratas, dos cabarés e tudo mais. Então, e essa praça era o centro disso tudo, sempre foi o centro disso tudo desde a época medieval, na verdade. Mas aí só em 1860 que Montmartre foi anexada a Paris. E nesse período, mesmo anexada, Montmartre manteve esse espírito boêmio. Então não mudou muito desde então. Aqui na frente, eu vou chegar já numa outra pracinha onde tem a igreja de Saint-Pierre de Montmartre. Deixa eu mostrar essa igreja aqui. Essa é uma das mais antigas de Paris. Ela é do século XII, então é uma das mais antigas aqui da cidade. E ela, em teoria, ela está exatamente no mesmo lugar onde era o Templo Romano de Marte, que ficava aqui em cima. Antigamente era normal que templos, igrejas entrassem em cima de templos, e sempre foi mais ou menos assim. Então, aqui era o Templo de Marte, que era o deus romano, e inclusive é por isso que aqui chama Montmartre, que quer dizer Monte de Marte, justamente por conta disso. Depois o pessoal resolveu, por conta do São Denis ou São Denis, o pessoal resolveu chamar Monte dos Martes, porque, bom, fazia mais sentido para a história dele, é uma longa história agora. E aqui a gente está chegando em Sacré-Cœur, que é a igreja que fica aqui no ponto mais alto, ponto natural mais alto da cidade de Paris. E ela é sensacional. Ela até parece antiga, mas na verdade ela não é tão antiga. Ela foi criada depois de um circo que teve aqui do von Bismarck, do Otto von Bismarck, o líder prussiano. Eles fizeram um cerco de uns 4 meses na cidade de Paris. E, bom, no cerco eles simplesmente não deixam ninguém entrar nem ninguém sair. Então o povo aqui começou a passar fome. Então foi uma época bem complicada aqui, porque diz os relatos que eles tiveram que comer cachorro, gato e casos até rato para sobreviver por aqui. E depois que passou esse período, os católicos aqui viram como se fosse um pecado por conta do liberalismo que tinha vindo antes e tal, determinados pensamentos que eles estavam tendo. Então eles resolveram construir essa igreja como uma forma de penitência, justamente para tentar se desculpar por esses pensamentos que tinham. Aqui também, nesse ponto, foi aonde em 1871, durante ainda esse cerco, o governo se entregou aos prussianos, mas uma determinada parte do povo não quis se entregar. Eles ficaram aqui em cima, onde era só o morro antigamente, e tentando impedir o avanço das tropas inimigas. Mas como o governo já tinha se entregado, o próprio governo veio aqui e acabou matando todos esses franceses que estavam resistindo. Então tudo isso fez com que essa igreja fosse construída no final das contas. E aqui tem uma visão sensacional da cidade. Hoje o dia não está dos melhores, está chovendo um pouquinho e tal, mas essa vista não deixa de ser impressionante.
Bom, eu espero que você tenha gostado. A chuva já está caindo. Se gostou, vai lá no e-book que eu tenho gratuito em www.goeuropa.com.br/Eurotrip, baixa lá, é de graça. Não deixe de acessar o site também, goeuropa.com.br, lá tem vários vídeos como esse e muitos outros, vale a pena ver. Muita gente me pergunta: Daniel, eu queria ver mais vídeos assim, de outros lugares e tal. Dá uma olhada lá que tem um monte de coisa. Eu vou correr, porque a chuva está caindo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.